Olá, prezado aluno, professor Daniel Alexandre, mais uma vez aqui com a disciplina Modelos de Liderança. Vamos lá? Hoje nós vamos falar dos 4 tipos de liderança de Likert. Que modelo é esse? Vamos ver que modelo é esse, que estilo de liderança é esse. O modelo desenvolvido por Francis Likert no seu best-seller New Patterns of Management e ainda hoje amplamente divulgado e utilizado, divide os estilos de liderança em 4 tipos diferentes. São eles: coercitivo, benevolente, consultivo e participativo. Vamos falar de cada um deles. Vamos começar pelo coercitivo. O que é o líder coercitivo? Que estilo é esse? O líder decide o que há a fazer, quem, como e quando deve ser feito. O processo de decisão está totalmente centralizado na cúpula da hierarquia. É uma liderança através da coerção, violência, que pode ser verbal ou física. E aí nós temos a imagem do filme O Diabo Veste Prada, e aparenta e demonstra muito bem o que é um líder coercitivo. Quem não assistiu, assista, porque esse filme é muito bom, vale a pena nesse processo de desenvolvimento, no processo de encontro, você enquanto profissional, as decisões, as escolhas, às vezes as negociações que a gente faz em relação a relacionamento, a trabalho, a sonho, né, os desejos profissionais que às vezes não trazem alegria e não trazem prazer para a gente. E a presença de um líder ali, extremamente eficaz, muito eficaz, mas com um comportamento coercitivo. Como que a gente conseguiria alinhar uma coisa com a outra? Então, o líder coercitivo, ele vai ser muito centralizador. Então, ele traz para ele, né? Ele centraliza, ele é autocrático e, às vezes, sim, ele vai impor. Na maioria das vezes, ele está impondo por meio do medo, por meio da ameaça ou até por meio da indiferença. Às vezes, não tem nem ameaça, mas você sabe que vai ter uma indiferença, então logo você fica um pouco preocupado com esse tipo de liderança. Quais são as principais características do líder coercitivo? Autocrático, que é aquela história manda quem pode e obedece quem tem juízo. Fortemente arbitrário, faz ameaças, pune aquele que não cumpre regras. A comunicação é rara e o trabalho de grupo é inexistente. Porque esse líder, ele não é voltado para a questão de trabalho em grupo, para um ajudando o outro. Não, quem manda é ele. Ele que manda, ele que centraliza, é ele que conduz. Quais são os tipos de empresas que adotam o líder coercitivo? Organizações de mão de obra intensiva e não especializada e com pouca tecnologia, por exemplo, a construção civil. Não quer dizer que esse tipo de liderança é totalmente ruim, não quer dizer isso. Vai depender muito do seu público, vai depender muito do ambiente, vai depender muito dos liderados. Às vezes, o ambiente realmente não requer um trabalho em grupo, não requer uma liderança mais flexível, tem que ser algo mais firme, principalmente em lugares que o erro não pode existir, ou o erro tem que ser mínimo. Então, nesses lugares onde o erro tem que ser mínimo, onde existe um perigo muito grande, precisa sim, às vezes, de uma liderança mais forte, mais coercitiva. Mas aí a gente consegue dosar isso, né? Não é porque eu estou nesse ambiente que eu preciso fazer isso que está acontecendo ali naquela imagem, né? Você está vendo aí nessa imagem? Então, não preciso fazer esse tipo de coisa, sair gritando com outra pessoa, ameaçando, quase deixando a pessoa assim, matando a pessoa de um infarto com o grito do chefe. Então, não precisa desse tipo de coisa. E aí o benevolente, vamos falar do benevolente. O líder toma decisões, mas os subordinados têm alguma liberdade e flexibilidade no desempenho das tarefas. Como é que funciona isso? O processo de decisão ainda está centralizado na cúpula, mas existe alguma delegação de autoridade, mas para atividades rotineiras. Então, o que acontece? Esse líder aqui, ele existe sim uma certa flexibilidade, existe uma certa liberdade, mas não deixa de partir da cúpula, ou seja, não deixa de partir do setor estratégico. Lembra da pirâmide que nós falamos? Pirâmide estratégico, tático e operacional. Então, ainda continua muito no estratégico, muito no tático, e aí existe uma certa delegação, mas com um certo controle, e aí não deixa o liderado tão à vontade assim. Mas existe mais flexibilidade do que no líder
coercitivo. Vamos ver algumas características desse líder. Principais características do líder benevolente. Ele é menos rígido que o coercitivo, faz consulta aos subordinados, então ele conversa com os subordinados, a comunicação é existente, então tem um momento ali também se trabalha com um pouco de feedback, ele delega as tarefas, então não fica só com ele, passa para os outros, trabalha com recompensas. Que recompensas são essas? São premiações. Então, o liderado ele é premiado quando necessário, às vezes até um certo elogio aparece ali. E quais são os tipos de empresa que adotam o líder coercitivo? Empresas industriais que utilizam tecnologia mais evoluída e mão de obra especializada, linhas de montagem e assim por diante, eles adotam esse tipo de liderança. E o consultivo? O líder consultivo. O líder consulta os subordinados antes de estabelecer os objetivos e tomar decisões. Então, a conversa aqui é muito mais aberta. Então, a conversa nesse tipo de liderança é muito mais aberta, é muito mais à vontade. O liderado se sente confortável para poder conversar com o líder, para poder procurar o líder. Então, é bem mais interessante esse tipo de liderança no quesito relacionamento interpessoal. Vamos ver as principais características do líder consultivo. Ele é bem mais participativo, então ele participa, ele colabora, ele incentiva. Os objetivos e as tarefas são discutidas previamente. Então vai acontecer alguma coisa, vai ter alguma mudança. Antes que aconteça a mudança, o liderado ele não vai ser pego de surpresa. Então o liderado não vai acontecer assim, chegou na empresa, eu nem sabia disso. Não, o líder consultivo ele faz isso. Ele chama a equipe antes, expõe o problema, fala o que está acontecendo e aí tenta decidir com a participação da equipe. Existe alguma comunicação de baixo para cima. Então, essa comunicação hierárquica, ela vai existir. Não existe bloqueio. Então, não tem bloqueio ali a ponto do liderado falar que não vai conversar com o líder, que está com medo do líder. Não existe isso. Existe algum encorajamento no trabalho em grupo. Então, o líder, ele encoraja as pessoas. Encoraja principalmente naquilo que eles fazem bem. Naquilo que eles têm de bom naquele momento ali, e ele olha para aquilo e encoraja, fala, olha, eu percebo que você realmente é bom nessa tarefa, e que você fica orgulhoso de fazer isso, que você gosta de fazer isso, você está encorajando a sua equipe. Permite alguma segurança coletiva e motivação dos trabalhadores. Lembra do que é motivação? Motivação, ela vem por meio de um estímulo. Então, eu vou estimular aquilo que o liderado gosta, aquilo que o liderado deseja. E aí pode gerar a motivação. E quais são as empresas que adotam o líder coercitivo? Empresas de serviços e em algumas áreas de empresas industriais mais organizadas. Então, são essas empresas que adotam o tipo de líder consultivo. E o líder participativo. Existe um envolvimento total dos empregados na definição dos objetivos e na preparação das decisões. É o estilo recomendado por Likert, sendo, no entanto, ainda pouco encontrado na prática. Então, no participativo, tem o envolvimento total dos empregados, ou dos colaboradores, ou da equipe, ou do time, né? Depende da empresa que você está, de como você quer chamar. A gente pode chamar de time, pode chamar de equipe, pode chamar de colaborador, porque existe realmente o envolvimento de todos na preparação, nas decisões, tem autonomia, todo mundo participando, todo mundo junto. Então, esse é o líder participativo ou estilo de liderança participativa. Vamos ver algumas principais características do líder participativo. Ele é democrático. O que é democrático? Democrático é aquilo que o líder fala, escuta a maioria, né? Escuta todos, escuta a opinião de todos, onde todos participam democraticamente na tomada das decisões. O que significa isso? Significa que eles podem opinar, que eles podem falar, e eles opinam e eles falam. Interessante a gente pontuar algo aqui. Total democracia ou total aceitação de todas as ideias é impossível, gente. Você há de concordar comigo, é impossível. Porque principalmente em grupos grandes,
né, grupos pequenos, que eu vou falar assim de 20 pessoas, 30 pessoas, são considerados alguns grupos pequenos, né, relacionados à empresa. Já é difícil, agora você imagina em grandes equipes. Muitas pessoas, será que eu vou conseguir atender a ideia de todo mundo? Impossível, não tem como. Então essa democracia, ela tem um certo limite. Então vai ter um certo limite porque vai ter um momento que vai ter que bater o martelo, a maioria vai decidir, ou a gente vai ter que estudar um pouquinho mais, porque às vezes o que a maioria está falando não é interessante para aquele momento, e a gente precisa de um processo de convencimento, de negociação, para poder fazer a coisa certa. Existe sim uma boa comunicação entre todos os envolvidos, em todos os sentidos. Então todos os que estão envolvidos ali, principalmente os stakeholders, né, todos aqueles envolvidos, existe a comunicação, e é estimulada a motivação. Então assim, a motivação é estimulada, a comunicação é estimulada, então o pessoal ele é motivado a trabalhar e é motivado a participar. Quais são os tipos de empresa que adotam o líder participativo? Está errado ali, viu, pessoal? Não é coercitivo, é o líder participativo. Empresas de elevada tecnologia e pessoal especializado, onde os profissionais desenvolvem atividades complexas. Então esse daqui é o líder participativo. Vamos falar de algumas variáveis das relações aqui, das relações interpessoais de cada um deles. Como é que é a relação interpessoal do coercitivo, do benevolente, do consultivo e do participativo? Vamos falar de cada uma aqui. O que é uma relação interpessoal antes disso, né? Relação interpessoal, vale a pena a gente lembrar. Para ter uma relação interpessoal, sempre lembre, eu mais um, interpessoal, eu mais outra pessoa. E é influenciada, a relação interpessoal é influenciada pela relação intrapessoal. Intrapessoal, dentro, aquela relação eu comigo mesmo, então as minhas conversas internas, as vozes que eu escuto da minha consciência, não é aquela voz audível que eu já falei aqui. Todos nós ouvimos vozes, você escuta vozes, eu escuto vozes, que é essa voz da nossa consciência, que a gente escuta, às vezes a gente fala sozinho, às vezes o nosso pensamento está tão alto que parece que a gente está ouvindo mesmo, às vezes está tão forte, muitas vozes, muito pensamento ali, que às vezes você não consegue nem dormir, e aí já está caracterizado um início aí de uma crise de ansiedade, algumas preocupações, e isso tem que ser levado em consideração. Aquela voz que porventura você escuta, que você está na sala e você escuta alguém te chamando no quarto, Daniel, isso aí é outra coisa, tá? Isso aí é outra coisa, a gente pode falar sobre isso em outro momento, em outra situação, e a gente tem explicação para isso também. Mas relação intrapessoal, eu comigo mesmo, que influencia as minhas relações interpessoais. Como que é o coercitivo? Vamos ver como é que funciona o coercitivo. O coercitivo, volta lá, Flávio, por gentileza. Variáveis, o coercitivo. O coercitivo, como é que funciona ele? O contato entre as pessoas origina desconfiança, a organização informal é vedada e considerada prejudicial. Cargos e tarefas confinam as pessoas. Então, a relação interpessoal é muito ruim, né? É muito vedada, né? É muito prejudicada ali, né? Porque quase não tem, porque tem muita desconfiança. E no benevolente, são toleradas relações interpessoais com alguma descendência e flexibilidade. Então ali tolera sim as relações interpessoais com descendência, ou essa flexibilidade, essa aceitação. E o consultivo? O consultivo é depositada nas pessoas alguma confiança. A empresa incentiva uma organização informal e eficaz, com o trabalho em equipe e grupos esporádicos. Então tem ali confiança, tem trabalho em equipe, tem trabalho em grupo e, sim, tem eficácia. E o participativo? Como que é a relação interpessoal com o líder participativo ou com a liderança participativa? O trabalho é geralmente realizado em equipe, a formação de grupos informais torna-se imprescindível e existe confiança mútua, participação e envolvimento grupal intenso. Isso é o sonho de praticamente todos nós que trabalhamos com liderança e de todos nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, todos nós que temos esse viés humanista para desenvolvimento das pessoas. É envolvimento intenso.
é confiança mútua, é sinergia, é o pessoal um trabalhando, um ajudando o outro. Isso é o sonho de todo líder, de todo profissional na área de desenvolvimento humano. Nós sabemos que isso não é fácil, mas é possível sim a gente alcançar certo desenvolvimento e estimular a nossa equipe. Vamos falar um pouquinho sobre feedback? Programa de desenvolvimento dos profissionais. Nós temos aí o feedback. O que é feedback, gente? Feedback é retorno. Feedback é a arte de ouvir. Feedback é a arte de ouvir e a arte de falar. Então tem essas duas setinhas aqui. É aquilo que vai e volta, ó, feedback. Eu falo, mas eu também escuto. Eu dou a direção, eu aponto determinadas coisas, mas também vem para mim porque eu estou escutando o que está acontecendo ali com o outro. E é muito interessante que todo líder que quer se desenvolver, todo líder que quer aprender a escutar o outro, é interessante que você procure algum curso, algum livro, algum vídeo que fale sobre escuta ativa, a arte de ouvir, ou escutatória. Tem muito curso de oratória, né? Tem muita gente que faz curso de oratória. Então, como falar em público, como convencer as pessoas. Poucas são as pessoas que procuram cursos de escutatória. A arte de ouvir. E hoje, realmente, tem muita gente querendo falar, mas tem pouca gente querendo ouvir. Não para ouvir o outro, não para entender o outro, porque é uma correria terrível, né? Então é interessante a gente trabalhar com essa técnica de ouvir. E ouvir com atenção, porque escutativo é isso. Eu te ouvir com atenção. Não ficar só balançando a cabeça dizendo que eu estou te ouvindo, ou ficar só assim, não, é isso mesmo, tá certo, é isso mesmo. Muito cuidado com esse negócio, viu? A pessoa está conversando com você e você está bem assim, tá certo, é isso mesmo, tá certo, é isso mesmo. Daqui a pouco ela está falando alguma coisa que vai ser ruim para você, ou ela está pedindo alguma coisa para você, me empresta aí 10 mil reais. Sim, tá certo, é isso mesmo, vou te dar. Ué, como assim? Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos lá, feedback. Parte considerável do sucesso de uma empresa está baseada no desempenho da equipe de profissionais. E ali nós temos consciência, criatividade, trabalho em equipe, gente que faz, relacionamento, excelência, atitude positiva. E aí eu vou ter que medir isso, o nível de chá. O que é chá, gente? Chá é competência, conhecimentos, habilidades e atitudes. E eu preciso avaliar, treinar, e eu vou utilizar essas ferramentas gerenciais ou ferramentas essenciais para medir o nível de competência da minha equipe. Esse chá. E aí sim eu posso trabalhar ali com o feedback, né? Eu vou avaliando cada um, o que cada um tem, o que cada um pode oferecer, o que cada um está oferecendo. Às vezes tem até mais para oferecer e eu posso trabalhar com isso. E o feedback, o que é o feedback? É um procedimento de informação a uma pessoa sobre o seu desempenho, conduta ou alguma atividade executada por ela, com o objetivo de reorientar para que ela faça de uma outra forma mais efetiva. Significado de feedback vem do inglês e quer dizer realimentar ou retorno. Eu quero abrir um parênteses aqui, que eu quero agradecer ao meu amigo professor Clécio Martins, que me ajudou com o conteúdo, com esse conteúdo dessa aula. Sou muito grato pelo incentivo, pelo feedback, pelo feed forward que a gente vai trabalhar aqui hoje e pelo encorajamento. Então fica a minha gratidão aí ao professor Clécio Martins. Voltando lá para feedback. Então, feedback significa o quê? Vem do inglês e quer dizer retorno, realimentar, ou trazer alguma informação para reorientar alguma coisa que foi feita, alguma atitude, alguma tarefa que o líder observou que precisava de um apontamento. Eu gosto dessa palavra. Às vezes o feedback, ele assusta. Às vezes a crítica que assusta mesmo. A crítica assusta, o feedback às vezes assusta, mas às vezes você utilizar a palavra, eu posso fazer um apontamento? Posso dar uma sugestão? Às vezes é mais leve. Dependendo da pessoa, ela escuta até de uma maneira mais interessante. Agora a gente sabe que tem alguns perfis que às vezes ficam muito armados. Então tanto faz você falar feedback, apontamento, sugestão, crítica, ele vai se ofender com aquilo, que ele vai entender que você está interferindo na vida dele, interferindo no trabalho, ou ele vai ouvir que o trabalho dele não é bom, que o trabalho dele é ruim, que na verdade não foi isso que você falou. Você como líder apenas fez uma sugestão ou deu
fez uma pontuação, um apontamento de algo que você, como líder, que tem um olhar um pouco mais amplo, você fez para poder melhorar todo o ambiente ou a equipe e às vezes até ajudar a pessoa mesmo naquele processo ali. Qual a importância do feedback? É a revelação da percepção do líder. Como o comportamento do outro está afetando a você mesmo, as outras pessoas, a equipe, ao bom andamento dos trabalhos e a organização. Então, é a percepção do líder. Todo feedback é certo? Não, gente. Porque a gente não está falando aqui de comportamento humano. A gente não fala que é muito complexo. Às vezes o que eu estou vendo não é o que você está vendo, não é o que o chefe está vendo, não é o que outra pessoa que chega na empresa está vendo. Mas é a visão que o líder tem naquele momento. Então, nem todo feedback, eu posso dizer que todo feedback é 100%, que todo feedback tem 100% de acerto. Não necessariamente, mas o feedback do líder tem que ser levado em consideração porque é a percepção dele. E ele percebeu alguma coisa, ele viu alguma coisa ali que precisa de um apontamento, que precisa de uma sugestão, que precisa de uma correção. Então, ele pretende mudar esse comportamento, né? O comportamento que está afetando de alguma forma a equipe, afetando o outro, afetando a liderança, e aí ele dá esse feedback. Quais são os objetivos do feedback, então? Vamos ver aqui os objetivos do feedback. O objetivo do feedback: dá um retorno a uma pessoa sobre algo que foi feito, encoraja a pessoa a ter uma visão clara e segura de sua performance e de como melhorará, faz a pessoa descobrir e manter seus pontos fortes e alavancar os seus pontos fracos, corrige o que não funciona e estimula comportamentos proativos, acelera o desenvolvimento do receptor e responsabiliza pela busca de soluções. Então, alguns dos objetivos do feedback são esse aí, ó: dar retorno, encorajar, fazer a pessoa de descobrir, manter, corrigir, acelerar o desenvolvimento e fazer com que o outro se responsabilize na busca de soluções. E aí o feedback, o que o feedback é? O feedback é um olhar para o passado. Então, o feedback ele é um julgamento. Por mais que a gente fale que a gente tem que evitar o julgamento, que julgamento não é interessante, que não é interessante julgar o outro, que a gente não pode julgar, né? Não julgueis para não ser julgados. Isso aí tem outro contexto, né? Mas é muito difícil você não julgar, principalmente num processo de liderança. Você tem sim que fazer um certo julgamento. Quando eu falo de certo julgamento, não é aquele julgamento de juiz, de dizer você está condenado, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não é isso que a gente está falando dentro da empresa, não é esse tipo de julgamento. O julgamento é quando eu olho para alguma coisa, eu tenho a minha percepção, e aí eu vou fazer a análise e eu vou dar uma resposta naquilo. E aí eu fiz sim um certo julgamento, eu fiz uma certa escolha. A questão é que às vezes essa palavra julgamento ela é muito pesada, ela é muito carregada. Então, dependendo da equipe, do ambiente que você estiver, não use a palavra julgamento, porque julgamento vem de juiz, né? Vem de condenação. E lembra que eu falei para você? Lembra que eu te falei que comunicação não é o que eu digo, comunicação é o que o outro entende? Então, às vezes dá para eu mudar um pouquinho a palavra para colocar ali dentro daquela situação. Agora, dependendo da equipe, às vezes no nível estratégico, você pode usar algumas palavras que fazem parte daquele ambiente ali. Ou, dependendo da equipe, você pode usar algumas palavras que fazem parte daquele ambiente e ninguém vai achar aquilo estranho, porque já faz parte do convívio deles. Agora, essas palavras, esses adjetivos, você não pode tirar dali e levar para outra empresa. Você tem que saber como cada um funciona, como cada um age de acordo com a comunicação. Então, o feedback ele vai o quê? Vai olhar para o passado, ou aquilo que aconteceu, ou aquilo que está acontecendo. Aconteceu ou está acontecendo, você vai lá e dá um feedback, faz esse seu julgamento, faz esse apontamento. Quais são as técnicas de feedback que nós temos? Nós temos aí o sanduíche, que a gente pode chamar também de PNP, né, que é positivo, negativo, positivo. No sanduíche, o indivíduo com um bom desempenho e com pontos a serem melhorados. E o corretivo, o indivíduo que apresenta baixa performance. No sanduíche, ele tem um bom desempenho e aí tem pontos a serem melhorados. Como é que é o sanduíche? Você fala assim, ó, você fala algo positivo da pessoa, depois você fala algo negativo ou dá uma sugestão para que ela melhore com aquilo, e depois você fecha com algo positivo.
Às vezes o feedback só corretivo, ele vem assim e só corrige. Olha, eu quero falar que você fez algo errado, e isso aqui não pode ser feito. O PNP ou sanduíche, dependendo do lugar, não use sanduíche, porque dependendo do lugar o pessoal não vai gostar muito dessa palavra, mas é o sanduíche, em alguns lugares você pode utilizar, e a gente usa também o PNP, positivo, negativo, positivo. O positivo, negativo, positivo, ele é mais suave. Ele melhora, ele estimula um pouco mais do que diretamente o corretivo. Feedback sanduíche, vamos ver lá. Devemos destacar os pontos positivos, então primeiro eu destaco os pontos positivos, mostrar aspectos a serem melhorados, que é a nossa sugestão, concluir com as palavras de encorajamento, elogiar a pessoa, encorajar a pessoa, dizer, olha, eu percebo que você gosta de fazer isso, que você gosta de trabalhar nessa empresa, que você fica feliz quando você alcança a sua meta, eu percebo muito isso em você e eu sei que você vai conseguir, que você está crescendo como trabalhador, como profissional, como pai, enfim, não sei o que você vai usar ali naquele momento. Lembrando que a gente falou sobre isso, que elogio e encorajamento tem que ser sincero. Se não for sincero, o colaborador pode perceber. Então é melhor você nem dar. Se não for sincero, não inventa. Não inventa. Se você não está vendo nada para elogiar e nada para encorajar, então não fale. Porque se você falar alguma coisa, e às vezes você fala alguma coisa que nem é, você vai prejudicar, vai se queimar, vai ficar uma coisa muito, muito feia, vai ficar feio mesmo. Então é melhor não fazer isso. O feedback corretivo, como é que é? Seja sucinto e descreva o problema de forma objetiva. Não use as palavras sempre ou nunca, isso é muito complicado, tá? Na comunicação, a gente tem que, às vezes, tirar essas pessoas que gostam muito de generalizar, né? Às vezes fala assim, todo mundo, sempre, nunca, o tempo todo, a todo instante. Isso é o quê? Ele está generalizando, né? Às vezes não é. Não é sempre, não é nunca, não é o tempo todo, foi algo que aconteceu naquele momento. Então você seja objetivo, seja pontual e fale, não, olha, quando você chega para trabalhar, você faz isso. Ponto. Você tem que ser bem objetivo. Quando você abre o sistema, você faz isso. Ou quando você toma banho, você deixa a toalha molhada em cima da cama. Você está sendo bem objetivo, sendo bem pontual. Trouxe esse exemplo aqui, mudei um pouquinho, mas é o que acontece. Nos relacionamentos aí vai a dica, nos relacionamentos seja bem objetivo. Porque às vezes o que está incomodando é a toalha molhada em cima da cama. Não é outra coisa, é a toalha molhada em cima da cama. Então, se você resolver o problema da toalha molhada em cima da cama, você resolve muitos outros problemas. E dá para resolver isso. Qual é a toalha molhada? Qual é a sua toalha molhada na empresa, na sua vida ou no seu relacionamento? Pega a toalha, coloque no lugar certo, que você vai melhorar, vai corrigir isso aí. Certifique-se de que a pessoa entendeu o seu ponto de vista. Faça a pessoa perceber o real impacto que o problema traz à empresa. Dê espaço para que a pessoa encontre a solução. Quando eu falo de dar espaço para que a pessoa encontre a solução, é você perguntar para o outro. Perguntar para ele bem assim, o que você acha que você pode fazer? O que você pode fazer para melhorar? Como é que a gente pode resolver isso? O que fica melhor para você? Ou às vezes você pode falar assim, o que fica melhor para você nessa situação? Se você pudesse ter o ideal aqui na empresa para o seu trabalho, como é que seria? E aí você tenta alinhar aquele objetivo do colaborador ao objetivo da empresa e fazer ele pensar sobre aquele comportamento ali. Vamos ver um exemplo aqui de feedback corretivo e do feedback sanduíche. Olha aí, os dois exemplos. O que você vai fazer para que esse problema não volte a ocorrer? Esse é o corretivo. Olha o sanduíche. Seu texto está muito bom. Na próxima vez, seu desafio será amarrar melhor a conclusão. Gostei de ver. Bom trabalho. Olha que diferença, né? Fica até mais leve, né? Fica até mais suave. A pessoa deu uma sugestão ali falando que a conclusão deveria ser um pouquinho mais amarrada, né? Então a conclusão deveria ser um pouco mais trabalhada ali. E ele trouxe essa forma aí, né? Uma maneira elogiou no início, depois elogiou no final, e aí a pessoa saiu até mais feliz, né? Saiu até, opa, é mesmo, meu texto tá bom, eu vou melhorar. O outro ainda ficou assim, e aí, o que eu vou fazer? Existe erro em corretivo ou erro no sanduíche? Não, gente, não vou dizer que é errado o corretivo e é errado o sanduíche. Novamente, o que eu vou falar para você
novamente, vai depender do estilo de cada um, vai depender do ambiente, vai depender do seu objetivo ali. Por que é difícil receber feedback, hein? Por que é difícil receber feedback? É difícil receber feedback porque a gente não gosta que mexa no nosso queijo, né? Tem um livro aí, ó, fica a dica aí para você aí, ó. Livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Também, quem não quiser ler o livro, tem gente que gosta de ver, né? Tem pessoas que são mais visuais e auditivas. Tem um desenho aí, acho que é uma questão de meia hora que você encontra ele, que também conta a história de quem mexeu no meu queijo. Então, qual é o seu queijo, né? É aquilo que você segura, é aquilo que você guarda, e geralmente o nosso queijo é o nosso ego. Então, por que a gente não gosta de feedback? Porque a gente não gosta de errar. Geralmente a gente não gosta de errar e geralmente a gente não gosta que exponham o nosso erro, que exponham aquilo que a gente fez de errado. E isso dá uma dorzinha lá no fundinho, assim, sabe? Então, quem sente mais, né? Os sanguíneos, os melancólicos, são os que mais sentem, né? No sentido de sentir mesmo a emoção, vai lá no fundo. O colérico, às vezes o que toca nele é o ego, porque ele se acha autossuficiente, né? Quando é muito colérico, se acha autossuficiente, como se ele estivesse perdendo o status. O fleumático, como ele é muito detalhista e perfeccionista, ele começa a achar que ele não está sendo perfeito o suficiente, por isso que ele está recebendo o feedback e vem culpa e vem uma série de coisas. Então, todos eles praticamente vão sentir algum desconforto com feedback. A pessoa só fica realmente confortável com feedback quando ela trabalha isso. Quando ela trabalha o desenvolvimento, quando ela trabalha a questão da consciência e quando ela sabe que ela vai errar e ela aceita a sua vulnerabilidade. Novamente falando aí do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Se você quer aceitar a sua vulnerabilidade, pegue esse livro, leia esse livro A Coragem de Ser Imperfeito, procure a doutora Brené Brown. Você vai encontrar aí, ela fala muito sobre essa importância da gente aceitar a nossa vulnerabilidade, aceitar que a gente sente vergonha, e aí se eu aceito isso, se eu compreendo isso, fica mais leve o feedback, fica mais leve a crítica. Não quer dizer que eu nunca mais vou me incomodar, não é isso, mas fica mais leve, fica mais interessante, e às vezes eu vou até pedir. Eu preciso pedir às vezes, porque se eu não tiver um olhar de fora, daquilo que eu estou fazendo, eu posso me prejudicar. E eu preciso, olha, você pode falar para mim como é que ficou? Ficou bom? Ficou ruim? Eu preciso de um olhar de fora, porque na minha percepção está bom, mas às vezes na maioria não está. Na aula passada nós falamos sobre a janela de Johari, ou Johari, né, para quem preferir chamar Johari. Que a gente fala da área cega, e essa área cega ela tem que ser diminuída. E como é que ela é diminuída? Por meio de feedback. Então por que é difícil receber feedback? Por causa da aceitação de ineficiências. Então, eu tenho dificuldade de aceitar as minhas ineficiências, logo eu tenho dificuldade de receber feedback. Da relação de confiança, eu acho que alguém está desconfiando de mim. Às vezes nem eu confio em mim. A alteração da imagem, pessoa que tem uma imagem distorcida de si próprio, e às vezes, quando alguém vai dar um feedback, reforça aquela imagem distorcida de si. Gente, tem um transtorno que é um transtorno que tem atingido muitas pessoas, principalmente por causa desse avanço da rede social, por causa da normose e outras coisas mais, que é transtorno dismórfico, dismorfia. É alguém que acha que tem um defeito que ele não tem. Então ele olha para si e ele vê um defeito, ele exalta um defeito, ele se incomoda com aquilo ali, mas na verdade ele não tem aquilo. E isso pode ser um transtorno, pode ser o transtorno dismórfico, né? Que é esse transtorno corporal e às vezes traz muito sofrimento. Não significa, preste atenção, quando eu falo isso eu fico muito preocupado, porque daqui a pouco vai muita gente achando que está com transtorno mental, que tem que ir para o psiquiatra, já tem que tomar remédio, já tem que ser internado. Não, calma, não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, que isso pode sim caracterizar um certo transtorno, só que só vai ser caracterizado como transtorno depois que você fizer uma análise, depois que você fizer um teste com um profissional da área para ver o grau de sofrimento que você tem. Porque tem gente que nem sair de casa sai. Não quer sair de casa, não quer vestir determinadas roupas porque acha que tem um defeito e ele não tem defeito. Tem um documentário, se não me engano é na GNT, que fala justamente sobre isso. Pessoa linda, assim, você vê assim, você não vê defeito, mas quando ela se olha, ela vê outra coisa. Ela enxerga outra coisa. Então, nesse sentido que é a alteração da imagem. Então, muito cuidado, se você está começando com isso aí, procure melhorar isso, procure parar com isso, antes que isso se transforme em algo muito mais sério, tá?
E procure um profissional da área, claro, né? Você não vai sair fazendo teste aí sozinho e vai aceitar qualquer coisa que fazer teste de jornal, vai pegar, vai fazer o teste ali, já vai se diagnosticar. Não faça isso que você vai ficar pior. Melhor procurar um profissional da área para te ajudar, porque às vezes não é nem nada disso, é só uma preocupação, é só uma ansiedade, é só um excesso de cafeína. Você precisa tirar que você vai ficar mais tranquilo. Articulações e defesas, os mecanismos de defesa do ego. Nós falamos sobre isso e talvez a gente vai fazer alguma coisa só sobre isso aí, você que está me acompanhando. Nós vamos ter uma aula aí só sobre mecanismos de defesa do ego. Não ouvir, negar validade, justificar-se, defender-se e explicar-se. Então tem muita necessidade de ficar explicando isso, né? É o mecanismo de defesa. Agora eu vou abrir um pouquinho aqui de mim, permita-me nesse momento, que um dos mecanismos de defesa que eu sei que eu tenho, e às vezes eu fico me controlando, é esse de querer explicar tudo. Acontece alguma coisa e eu já fico assim querendo me explicar. Eu tenho que dar uma solução, eu tenho que explicar aquilo, eu tenho que trazer, e eu sei que isso é um mecanismo de defesa, porque às vezes eu não quero dar nome para a real coisa que está acontecendo. Falar bem assim, não, realmente eu errei, está errado aqui, eu errei mesmo, eu fui, não deu, tá certo, e pronto, eu fui cabeçudo, mas não, eu tenho que explicar o ambiente, por que eu tomei aquela situação, por que eu agi daquela forma. Esse é um mecanismo de defesa, e eu estou tentando sair aí da minha área cega. Então, cada um vai ter o seu mecanismo de defesa que vai prejudicar ao receber feedback. Demonstração de inteligência e superioridade. Lembra que eu falei que tem um perfil que às vezes ele se sente autossuficiente e aí logo ele não quer receber? Se alguém vai dar um feedback, e tem algo que é muito, muito constrangedor, gente, e às vezes nós temos tendência a fazer isso, que é quando alguém vai dar um feedback, e ele vai fazer um apontamento de algo que você fez, que foi um comportamento que não foi um comportamento adequado. E aí a pessoa que tem um comportamento autossuficiente, ela tenta diminuir quem está dando o feedback. Ou seja, vai dar um feedback e falar, olha, eu queria te falar que naquele momento você falou alto com o cliente e você foi áspero com o cliente. Então, não dá para falar assim. Então, vamos tentar diminuir um pouquinho, né? Tentar diminuir um pouco, porque aquele comportamento ali fica um negócio assim estranho e tal. Tô dando um exemplo aqui que me veio na cabeça aqui agora. A pessoa que se sente assim, essa autossuficiência, tem esse perfil mais forte, o que ela vai falar? Ah, tu tá falando que eu falei alto com o cliente, tu não se enxerga não? Tira a trave do teu olho, ô hipócrita. Tu grita com todo mundo aqui nessa loja, agora tu tá falando só porque aquele cliente me encheu o saco ali e eu alterei a voz com ele. Tu tá falando de mim? Tira a trave do teu olho, aí começa os ataques, né? A pessoa vai dar um feedback, o outro nem olha para o seu comportamento, já começa a atacar o outro e aí vem a briga. Por isso que muita gente não dá feedback com medo do que vem de lá. Então fica, não vou dar feedback não, porque se eu mexer ali, isso aqui é um formigueiro, isso aqui vai dar uma confusão. Mas às vezes o líder não pode ter essa preocupação excessiva. Ele tem que encontrar uma maneira de falar com essa criatura, porque senão ele vai continuar fazendo aquilo. Tem que arrumar um jeito, mesmo que pegue fogo ali no parquinho no momento ali, mas aí depois a gente apaga, dá um jeito ali. Resistência e pressão. Então, às vezes, por causa da resistência, por causa da pressão, nós temos dificuldade de aceitar o feedback. Algumas reações aí do feedback. Vamos lá. Reações do feedback aí, ó. Respostas para justificar os comportamentos avaliados, ou seja, negação. Não. De jeito nenhum. Isto não é verdade. É a negação. Nega até o fim, né? Nega até o fim. E às vezes até usa alguns textos assim para dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E fica negando aquilo, e na verdade não é verdade coisa nenhuma. Está ali tentando mascarar aquilo que aconteceu e está negando. Raiva. Como podem pensar isso de mim? Já vem a raiva, né? Já vem a raiva. Como podem pensar isso de mim? Não acredito. Como assim? Impossível. Como é que ele teve coragem de falar aquilo comigo? Não tem nem vergonha na cara. Como é que teve coragem de falar aquilo comigo? Indiferença. Para mim, tudo bem. Isto não me afeta nem um pouco. É aquela pessoa que está assim, tô nem aí. Tanto faz, ó. Para mim, tanto faz. Fica à vontade, faz o que você quiser. Se você quiser falar, você fala. Se você não quiser, você não fala. Se quiser dar feedback, dá. Se não quiser, não dá. Eu vou continuar fazendo meu caminho, não estou nem aí. Ou seja, entrou aqui e saiu aqui, né? Minha avó costumava falar muito isso, né?
Aquela pessoa que você fala as coisas, entra no ouvido e sai no outro. É essa pessoa da indiferença. Ou seja, e às vezes a questão da indiferença é muito complicado e o líder tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que são indiferentes, mas ela não é indiferente na frente do líder. Na frente do líder ela, ó, ok, tô contigo, tamo junto, toca aqui, ó, tamo junto, até o fim, não sei o quê, unidos somos mais fortes. Mas depois entrou aqui, saiu aqui, não fez nada, ficou para ele não, ó, tanto fez como tanto faz. Esse é o que a gente chama de indiferença. E aí nós temos a aceitação, né? Realmente já me disseram isso. E aí quando a gente recebe algum feedback que é algo que a gente sabe que a gente tem no nosso comportamento, a gente sabe que a gente faz isso, e alguém fala, olha, você não é a primeira pessoa a me falar isso não, tá? Já me falaram isso, eu tenho consciência disso e eu estou tentando melhorar. Você pode me ajudar? Olha que coisa gostosa, né? Olha que coisa mais sincera. Você pode me ajudar a trabalhar isso? Porque é algo muito complicado, né? Porque isso faz parte de mim. E eu conheci uma pessoa, era uma professora, e realmente era uma professora que ela falava muito alto dela, a voz dela era estridente. Então, quando ela falava, todas as vezes que ela ia falar, a voz era bem alta. E aí ela conversava com as pessoas, com os alunos, e falava, gente, eu já fui ao fonoaudiólogo, eu já tentei trabalhar isso, não tem jeito, é a minha voz. Não tem como, eu só falo assim. Eu já procurei ajuda. E é interessante quando alguém fala dessa forma, porque está sendo sincero e os outros vão acostumando. Com o convívio, eu convivendo com essa professora, eu acabei acostumando. Eu nem percebia mais que ela falava alto daquele jeito. Mas em primeiro momento, se você ouvisse ela conversando, você diria, está brigando, vai bater em todo mundo. Mas na verdade não era. Era realmente, já fazia parte dela, ela sempre falava daquela forma. Então tem alguns comportamentos, se você percebe que você tem um comportamento que é um comportamento que você não consegue mudar, que é um comportamento que você já procurou ajuda, que faz parte de você, e aí você sabe que causa algum desconforto, seja sincero. Seja sincero com o seu público e fale, olha, eu tenho esse comportamento, não é algo maldoso, eu faço isso, mas não é isso daqui. Explique ali para não causar nenhum constrangimento. Claro que isso são exceções, tá, gente? São exceções, não são raros, né, os casos, porque tem pessoas que conseguem mudar. Tem gente que consegue mudar e não muda porque ele se esconde atrás disso, tá? A gente tem que ver realmente o que é algo que eu não consigo mudar ou o que é algo que eu me escondo atrás desse tipo de coisa, desse tipo de problema. E a gente tem que ser esperto, tem que ser astuto aí, né? Tem que ser astuto igual a serpente, né? Simples como as pombas e astuto como a serpente, para a gente não ser enganado ou ser ludibriado ou ser sabotado, que a gente já falou de sabotagem dentro das empresas e no processo de liderança. Atitudes necessárias para dar um feedback. Atitudes necessárias para dar um feedback. Haja de maneira cordial. Olha só, agir de maneira cordial. Use um tom de voz adequado. Você pode falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, mas do jeito errado. Se alterar a voz ali, entonar de uma maneira diferente, o outro vai entender aquilo como uma ofensa. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. A gente tem que estar preparado para saber como falar com cada um. Tem gente que a gente tem que falar baixinho. Tem gente que a gente tem que chegar assim e falar, ei, vem cá, vamos conversar, eu preciso falar com você. Tem gente que eu preciso falar de maneira mais, né? Fulano, vamos bater um papo aqui agora? Vamos conversar? Porque senão não vai. Então depende, né? Vamos só moderar e cuidado para você não trazer uma visão de falsidade, tá? Tente ser o mais natural possível. Coloque-se no lugar do outro, que é a questão da empatia, né? Tente perceber. Se fosse você recebendo esse feedback, como é que você se sentiria? Tente perceber isso. Transmita segurança. Saiba do que você está falando. Transmita segurança para o outro. Dê feedback sobre comportamentos observáveis ou processos de trabalho que precisam melhorar. Como já falei para vocês, não adianta eu cobrar de alguém aquilo que ele não pode dar, pessoal. Não adianta. Se eu cobrar de alguém aquilo que ele não pode dar, eu vou ter problema. Então, eu tenho que cobrar da pessoa aquilo que ela pode dar. Porque senão eu vou gerar mais frustração, vou deixar o outro desconfortável, vou trazer um climão para dentro da empresa, para o processo de liderança, e isso não é legal.
Use sempre a verdade. Fale a verdade, tá? Não invente. Não invente. Não vai ficar inventando história, não vai ficar falando coisa que é coisa da sua cabeça, que você imaginou, que você... Não faça isso, não. Fale exatamente aquilo que está acontecendo. Diga o fato. Vamos combinar assim? Vamos falar do olfato. A gente tira até a questão da percepção, tira até a questão assim do que eu acho, do que eu penso, mas vamos falar do fato. Olha, fulano, você chegou, sentou e fez isso. É sobre isso que a gente quer conversar. Fale do fato. Porque se a gente, às vezes, dependendo, se for falar muito do sentimento, da percepção, da visão, é muito abstrato, né? É muito subjetivo. Então vamos falar do fato, do comportamento em si, da ação em si ou da meta que não foi alcançada. Pronto. Fechou ali, a gente quer resolver essa questão aqui. E aí a gente fala a verdade em cima daquele fato, o que aconteceu mesmo. Cortesia e respeito, sempre, tá? Cortesia e respeito sempre devem estar presentes. Sempre, sempre, sempre. Tem uma máxima que diz o seguinte: perdeu a calma, perdeu a razão. Então você perdeu a calma, perdeu a razão. Então se está no momento assim, que não está com calma, se está no momento assim de querer jogar um monte de coisa na cara da pessoa, não é o momento para feedback, tá? Não é o momento. Você tem que estar tranquilo, você tem que estar pacificado para poder dar um feedback, porque se você for dar um feedback com raiva, se você for dar um feedback magoado, você vai levar emoção para esse feedback e aí pode dar ruim, tá? Então não faça isso. As habilidades. Habilidades necessárias para dar um bom feedback. Comunique-se de forma clara e objetiva. Clara, objetiva. Seja específico no comportamento a ser melhorado ou reforçado. Feche ali. Fecha naquele comportamento, no fato. Evite generalizar, julgar ou avaliar a pessoa. O que é generalizar? Nós já falamos nessa aula. O que é generalizar? Todo tempo você faz isso. Você faz isso toda hora. Você faz isso sempre. Você nunca não sei o quê. Então, está generalizando. Então, evite essa questão de juiz e evite essa questão de ficar avaliando. Fala, olha, você faz isso, porque isso, porque isso. Aí você já quer fazer um mapeamento, né? Já quer fazer uma análise ali do comportamento, já quer fazer um mapeamento corporal, já quer fazer uma análise de perfil comportamental. A pessoa não te pediu para isso, né? Não pediu análise. Então, cuidado para não ficar avaliando e dizendo por que ela faz, por que ela deixa de fazer. No feedback você não tem que falar por que a pessoa faz, por que ela deixa de fazer. Você tem que focar no comportamento e falar o que está acontecendo. Se ela te pedir ajuda e você for especialista da área, aí você pode ajudar sim. Inicie o feedback indicando os pontos fortes para que em seguida indicar o que deve ser melhorado. E aí é o feedback sanduíche ou PNP, positivo, negativo, positivo. Seja convincente, dê exemplos. Certifique-se de que a pessoa está compreendendo a sua mensagem. Esclareça as dúvidas. Como é que eu sei que alguém está compreendendo a minha mensagem? Como é que eu sei que alguém está compreendendo a minha mensagem? Simples, pessoal. Pergunto. É só perguntar. Ficou claro? O que eu falei ficou claro para você? Eu me fiz entender? Eu deixei alguma dúvida? E aí a pessoa vai dizer se eu deixei dúvida, se eu não fui claro, se eu não me fiz entender. E a gente já falou sobre isso aqui, que é bem mais interessante eu voltar para mim, falar a partir de mim, do que perguntar. Você entendeu? Você compreendeu? Você... E assim por diante. É melhor trazer para mim, que a comunicação fica um pouco mais tranquila. Como receber o feedback? Ouça primeiro. Então, não sei se acontece com você, mas acontece com muita gente. Nós temos o costume de não ouvir e uma pressa muito grande para falar. Nós temos o costume de não ouvir e uma pressa muito grande para falar. Seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Como que funciona isso? Alguém está me falando alguma coisa e eu já estou pensando na resposta. Eu estou bem aqui, eu sei o que eu vou falar. Aí a pessoa está falando e eu estou pensando na resposta. Aí eu já perdi o que a pessoa disse, porque eu estou pensando na resposta que eu vou dar para aquilo. Ao invés de ficar muito tempo pensando na resposta, não é melhor eu ouvir tudo? Porque senão daqui a pouco eu dou uma resposta naquilo que eu ouvi só em parte e a pessoa fala, mas não foi isso que eu te falei. Falou? Não foi isso que eu te falei. Foi outra coisa. Vou repetir. Aí tem que voltar e repetir tudo e fazer com que a pessoa preste atenção naquela informação. Então eu tenho que prestar bastante atenção no que está sendo dito. Manter a mente aberta, procurando entender as razões
da pessoa que fala. Então, aí eu tenho que tomar cuidado para não levar para o lado pessoal. O que é levar as coisas para o lado pessoal? É achar que o outro quer me prejudicar. Falar, isso aqui está querendo me prejudicar. Ele está falando isso porque ele não gosta de mim. Ele está falando isso porque ele fez para outra pessoa e não fez para mim. E não sei o quê. Isso é levar as coisas para o lado pessoal. Então, assim, não, preste atenção no que a pessoa está falando, tenha a mente aberta e procure a razão por que ela está falando aquilo naquele comportamento. E aí eu tento não levar as coisas para o lado pessoal. Discordar é permitido. Você pode até discordar com um determinado feedback se você tiver abertura, tá? Porque tem feedbacks que não tem abertura. A pessoa vai te dar um feedback e ele não está te dando a oportunidade para você discordar daquilo. Ele só quer te dar uma informação. Então, se tiver abertura, você fala. O que às vezes é interessante você fazer? O que às vezes é interessante? A pessoa perguntar assim, você perguntar para a pessoa, você quer que eu comente sobre isso? Às vezes a pessoa vai falar que não. Então, em alguns momentos, você vai perguntar para a pessoa, você quer que eu comente sobre essa informação? Não, eu só queria te falar. Pronto, então tá bom. Não quer comentar, porque se você insistir, você vai ter um problema. Aí, mas é porque eu fiquei chateado, eu fiquei magoado. Você resolve isso aí depois, tá? Vai resolver isso em outro lugar, vai jogar para fora, mas aquele momento ali não vai ser interessante. Se você não tiver abertura, dependendo da pessoa que a gente estiver te falando, escuta aquilo, tenta, joga fora aquilo que não serve para você, trabalha aquilo ali dentro de você, preste atenção porque que a pessoa falou, mas evite, tá? Então pergunte para o outro se você pode falar, se você quer, se é para ter um momento de discussão, e não hesite em pedir desculpas em caso de erros. Pode pedir desculpa. Então errou, peça desculpa, não tem problema, pediu desculpa. Peça para que fique claro o que é esperado para o futuro. Então você peça assim, tá, mas o que você quer que eu faça? O que você gostaria que eu fizesse? Se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer, o que você gostaria que eu fizesse? Como que eu posso reverter essa situação? Se foi alguma coisa que eu fiz, que trouxe algum erro para a empresa, como que eu posso reverter essa situação? E aí, preparando-se para o processo de feedback. Vamos lá. Antes de dar um feedback, questione sobre o tipo de reação que você deseja provocar na pessoa. Faça algumas anotações sobre os principais pontos que serão tratados. Então, assim, esse preparo, né? Preparar para feedback é muito interessante. Tem muita gente que não faz isso, né? Tá, eu tenho que dar um feedback para alguém, como é que eu vou dar esse feedback, tá? A gente já trabalhou aqui sobre perfis comportamentais, então a gente sabe que determinados perfis gostam de ouvir e outros determinados perfis não gostam de ouvir. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a minha anotação ali, vou ver qual o tipo de reação, vou colocar ali para depois conversar com a pessoa. Inicie a sua fala fornecendo algumas orientações. O feedback é uma ferramenta de ajuda. É quando você tem tempo para poder fazer isso com alguém. Fala, olha, eu quero te dar um feedback, mas antes disso eu quero te explicar o que é um feedback. O feedback ele é utilizado aqui na empresa para isso, isso, isso e isso. O feedback é dado para todos os funcionários dessa forma. Tem tanto tempo que a gente trabalha com feedback aqui, nós temos muitos resultados com o feedback. E nós trabalhamos também com auto-feedback, com feedback de todos os lados, de baixo para cima, de cima para baixo, nos pares, a gente trabalha com feedback aqui. Então eu só queria te explicar isso para saber que eu vou dar um feedback. Feedback, às vezes, ele é desconfortável, então é natural que você fique desconfortável com algumas coisas que eu falar aqui, ou não, mas eu quero que você saiba que o que eu vou estar falando não é nada pessoal, não é com você, mas é porque nós falamos isso relacionados a comportamentos, e aí você está preparando o terreno. Aí você pergunta assim, ficou claro o que eu falei? Como que você está se sentindo? Se você quiser trabalhar um pouquinho com o apoio, ou com o estímulo, ou com essa questão voltada mais para as questões emocionais, você pode perguntar, depois de tudo isso que eu te falei, como que você está se sentindo? Você tá preocupado? Porque aí às vezes você deixa a pessoa falar antes da preocupação. Eu tô com medo. Tô com medo porque você vai falar isso. Tô com medo porque isso. Eu tô achando que é sobre tal coisa. E aí você deixa, se você tiver tempo, você pode até fazer com que a pessoa fale, desabafe. Se ela quiser chorar, você chora, né? E você escuta ali, depois você dá o feedback. Porque pelo menos ela aliviou. E às vezes, num processo desse de comunicação, você descobre outro problema. Você foi dar um feedback de uma coisa e a pessoa falou bem assim, você está falando para mim sobre aquilo que eu deixei de fazer. Me desculpe porque eu não sabia. E tu fica assim, caramba, não era isso, eu nem sabia disso. Aí você já tem uma informação nova ali, porque você preparou
o terreno. Isso são dicas para a gente poder trabalhar. Evite palavras negativas, ruim, mal, decepcionante, lamentável. É lamentável que você tenha feito isso. Eu não acredito que você fez isso. Como pode? Não imaginava que você fosse capaz de fazer isso. Eu não imaginava que eu tivesse um colaborador aqui na empresa com esse tipo de inteligência e não sei o quê. Cuidado, tá? Não precisa desse tipo de coisa, não precisa ofender o outro. Feedback não é ofensa, gente. Feedback não é ofensa. Feedback é uma correção, feedback é uma sugestão, feedback é um apontamento. Não é ofensa. Tem gente que acha que feedback é ofensa, que eu tenho que ofender o outro para o outro mudar. Não, não precisa disso. Realmente não precisa. Não use o feedback para expressar raiva ou frustração. Foque o feedback na mudança de comportamento. Então, já falei para vocês, se estiver com raiva, se estiver frustrado, é interessante que não faça o feedback, que não fale. Confirme tudo que foi dito, para não haver ruídos na comunicação. Não haver ruído, não haver filtragem ou não haver bloqueio. Em uma das nossas aulas nós falamos sobre isso, tá? O que é ruído, filtragem e bloqueio. Feedback tem que ser dado em particular. Olha que interessante. Feedback você tem que chamar para conversar no particular. Você não dá feedback em público. Você não faz isso, porque dar feedback em público é expor o outro. Você não dá feedback em grupo de WhatsApp. Coloca bem assim, ô fulano, o grupo de WhatsApp tem lá não sei quantas pessoas, 200 pessoas lá no grupo do WhatsApp. Aí você fala bem assim, fulano, eu quero te dar um feedback. Aí lá no grupo, você joga lá e fala, aponta um comportamento que o outro não fez, você está expondo. Você está levando a pessoa a um estado assim vexatório. E isso pode gerar consequências e problemas aí. Você sabe do que eu estou falando. Então, não faça isso. Chame para conversar no particular. Antes de dar o feedback, anote o que vai dizer, para você não ficar perdido. Não deixe passar o fato para dar o feedback, pois você pode se esquecer. Essa questão de passar o fato é deixar muito tempo. Por exemplo, alguém fez algo no início do ano, e aí eu só vou deixar para dar o feedback lá em agosto. Ué, a pessoa nem lembra mais. Nem lembra mais o que aconteceu. Por que demorou tanto para dar o feedback? Demorou demais, por quê? Não, espera. Aconteceu algo, espera um pouquinho. Espera no máximo aí um dia, 2, tá? Para a pessoa, de repente, ou você tirar aquela raiva, aquela mágoa, alguma coisa assim, ou alguma coisa, ou chama na hora. Dependendo do fato, dependendo do que aconteceu, chama na hora. Aconteceu de manhã, após o almoço, almoçou, está mais tranquilo, não sei o quê. Fulano, vem aqui, eu quero conversar. Aquilo que aconteceu de manhã foi assim, 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 assim. Me explica o que foi que aconteceu ali, porque aquilo não ficou muito claro para mim. Vamos conversar sobre isso? Aí a pessoa vai trazer as razões e tal, e você dá o apontamento. Olha, tudo bem, entendi as suas razões, mas a gente não tem esse tipo de comportamento aqui, tá? Só queria te falar para a gente evitar esse tipo de coisa, tá bom? Tá bom, tudo bem. Obrigado pelo feedback. Tchau, valeu. E é assim. Ausência de feedback. O que a ausência de feedback pode causar? Impacto na produtividade, autoestima e motivação. Na produtividade a gente já sabe por quê, né? Se eu não falo, o camarada não produz. Autoestima, por que pode causar o impacto na autoestima? Pensa aí um pouquinho comigo. Por que a falta de feedback pode causar um impacto na autoestima? O que você acha? É porque, pessoal, ninguém gosta de ser invisível. Você gosta de ser invisível? De parecer que você não existe? Ou seja, às vezes o líder fala com todo mundo, mas não fala com você. Não fala nem que está bom. Ele não fala nem que está bom. Ele não fala nem que está ruim. Ele não fala nada. E aí é como se você não existisse ali. Então isso pode ter um impacto na autoestima. Não importa o tanto que você se esforce, não importa o tanto que você faça, parece que simplesmente você não vai existir. Então impacta sim na autoestima, impacta na motivação. Então o feedback é interessante. Compromete a lealdade do funcionário em relação ao líder e à organização. Então a ausência pode comprometer essa lealdade. Aumenta o risco de perda de funcionários. Então, dependendo do ambiente, pode ter um turnover, né? Pode ter aí um abandono ou uma migração para o concorrente. Então, pode acontecer isso. Pode gerar comportamentos inadequados. Olha ali, aquela imagem ali demonstra o que não é feedback, viu?
Aquilo ali não é feedback, gente, não é. Aquilo não é feedback. Aquela imagem ali não é feedback. Ele é outra coisa. Feedback não é ameaça, feedback não é bronca, feedback não é você castigar o outro, feedback não é você ofender o outro. Feedback é você fazer um apontamento de algo que precisa ser mudado. Baixo desempenho. Então pode acontecer sim no baixo desempenho a falta de feedback. Uma linguagem corporal inadequada. Às vezes tem alguém que está na empresa, imagina uma recepcionista que fica com aquela postura ali, ó, aquelas duas primeiras posturas ali. Já pensou? A recepcionista que está lá bem assim, bom dia, senhor, o que o senhor deseja? Né? Toda largada, toda caída ali, toda demonstrando realmente insatisfação. Ou então na loja, às vezes a pessoa está na loja lá, o vendedor está na loja escorado na arara, ou escorado no balcão, e aí o cliente chega e ele continua escorado no balcão, escorado na arara, e aí fica aquela sensação como se você estivesse atrapalhando o momento dele. Ou seja, está com a linguagem corporal inadequada, está se demonstrando que não está interessado, que não está ali. Se você não dá o feedback, a pessoa pode continuar daquele jeito e aí pode desagradar e pode prejudicar a empresa, desagradar o cliente, prejudicar a empresa. Pouca iniciativa. Então, às vezes, o meu serviço está tudo em dia, está tudo certo, e aí eu fico lá relaxado, não faço nada. Se acontecer alguma necessidade na empresa, não é minha responsabilidade, não estou aqui para isso, não estou sendo pago para isso, e aí você não deixa de fazer mais nada. Não pode se cair um copo no chão, você não pega o copo porque você não foi pago para pegar copo caído no chão. Então, é muito complicado isso, tá? Então, falta de iniciativa e às vezes demonstra mesmo muita insatisfação e às vezes até birra, né? Que nós falamos sobre isso, que é um mecanismo de defesa, que é a regressão, então fica dando birra lá e fala que não vai pegar o copo que caiu no chão porque não é responsabilidade dele. Dificuldade de relacionamento. Então pode ter a dificuldade de relacionamento aí por causa desses comportamentos ou dessa falta ou dessa ausência de feedback. Os 5 princípios do feedback. A qualidade de qualquer relação depende da qualidade e da quantidade de feedback que recebe. A cordialidade é um feedback de grande valor para as pessoas, sejam eles ou elas, né? Sejam elas colaboradores ou colaboradoras, colegas, amigos ou familiares. Então, nós temos aí a qualidade e da quantidade de feedback nas relações. Então, dependendo da qualidade e dependendo da quantidade do feedback, melhora as relações. E a questão da cordialidade, né? Os princípios do feedback. Vamos ver os outros. O contato visual é um tipo de feedback que demonstra o grau de importância dado à pessoa que está recebendo o feedback. Gente, vai falar com alguém, a gente tem que olhar nos olhos. Quando você está conversando com alguém, você tem que olhar nos olhos da pessoa. Claro que você não vai dar aquele olhar assim que parece que está te penetrando, né? Parece que está entrando na sua alma, ficar te encarando. Não, mas quando você está conversando com alguém, olha nos olhos. Muda o olhar às vezes um pouquinho, mas olha para a pessoa, conversa com a pessoa, tenta criar uma conexão com um olhar. Às vezes a gente tem dificuldade de olhar nos olhos porque a gente sente vergonha, às vezes é alguma coisa que está incomodando ali e a gente não olha no olho do outro, porque alguma coisa está incomodando a gente, alguma insegurança, alguma coisa assim. Isso tem que ser trabalhado. Então, quando a gente vai conversar, a gente tem que ter um contato visual, tem que olhar realmente para a pessoa, olhe nos olhos, mas cuidado com aquele olhar que penetra, né? Que fica muito assim, que chega a constranger. Cuidado com esse olhar. Algumas pessoas demandam mais feedback do que outras, ou seja, tem gente que precisa mais, né? Tem gente que precisa mais porque, principalmente aqueles que estão no processo de desenvolvimento, que estão aí no processo de treinamento, então eles precisam mais de feedback do que outros. Outros já caminharam, outros já estão no processo ali que não precisa tanto. E não negue feedback, isso é uma espécie de castigo psicológico, tá? Não negue feedback, tá? Não negue feedback. Precisou do feedback, alguém pediu o feedback, dê o feedback, a pessoa está pedindo. Agora saiba se ela está preparada para ouvir ou não, porque às vezes a pessoa pede um feedback que ela não está preparada para ouvir e às vezes ela devolve para você algo muito ruim. Mas quando te pedir um feedback, dê um feedback dessa forma que nós trabalhamos aqui, que eu acho que você vai ter muito sucesso nisso
e o outro também vai gostar. E agora nós vamos falar de outro programa de desenvolvimento de profissionais, que é o Feed Forward. Feed Forward, que é antecipar problemas de competências, que é um pouco diferente do feedback. Ele vai servir para alguns pontos que o feedback trabalha, vai servir para alguns pontos, mas ele tem uma roupagem diferente. Ele tem um objetivo diferente. E um dos objetivos dele é o quê? Olhar para o futuro. O feedback pega o passado, né? Então pega o passado, aquilo que aconteceu, e eu faço uma pontuação, eu dou uma sugestão, eu faço uma certa crítica. O feed forward não. O feed forward eu olho para o futuro. Aquilo que eu tenho no presente, aquilo que o meu colaborador tem, aquelas competências que o meu colaborador tem, eu percebo o que ele precisa, eu vejo que ele consegue sair disso e eu projeto, ó. Bora, meu querido, bora. Vamos ver algumas coisas sobre feed forward. É dar ideias e sugestões para o profissional visando o aperfeiçoamento de determinadas competências necessárias para o alcance das metas. Então, vou trabalhar aí com ideias, com sugestões, trabalhando na questão das competências, e eu não posso esquecer que eu tenho meta, né? Eu tenho uma meta, e a minha meta é a visão da empresa, que vai de 5 a 10 anos. E aí eu vou trabalhar com o colaborador, dando o feed forward. O líder não deve esperar o colaborador cometer erros para depois dar o feedback. Então aqui eu já projeto, eu vejo o que ele é capaz de fazer, eu vejo o que possivelmente vai acontecer e eu já chego ali, já dou uma sugestão, já estimulo, já falo para ele, olha, vamos fazer dessa forma aqui, vamos caminhar desse jeito aqui, você pode fazer, você pode mais. Gente, eu acho ótimo isso quando o líder, quando o pai, quando o professor, ele chega para o liderado, para o aluno ou para o filho e fala o seguinte assim, olha, eu sei da sua competência, eu sei do seu valor, eu sei da sua importância, eu sei do que você gosta, eu sei que você gostaria muito de fazer isso, eu sei que você vai dar conta. Você vai dar conta, você conseguiu no passado, você vai conseguir agora. É aquela história, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então você conseguiu. Lembra daquilo que você já fez. Lembra daquilo que você já teve sucesso. Você já passou por essa. Vamos passar de novo. Nós já passamos por situações piores. Nós vamos passar de novo. E aí você, projeta. Coloca lá na frente, faz a pessoa visualizar. Tem algumas ferramentas de desenvolvimento humano que a gente utiliza e a gente faz a pessoa visualizar ela daqui a 5 anos. Olha, no final do ano, daqui a 5, daqui a 10 anos, como é que a gente vai estar? E aí projeta para que a pessoa mude alguns comportamentos. Muitas vezes somos obrigados a dar feedback às pessoas que não conhecemos. Isto gera 2 problemas. Quais? Tomamos muito cuidado em não ferir a sensibilidade. E neste cuidado exagerado, poderemos não transmitir a mensagem adequadamente. Então, por causa do feedback, às vezes a gente fica bem assim, poxa, eu não quero ferir. Eu não quero ferir, logo eu não falo. E se eu for falar, eu não falo da maneira correta. Logo, meu feedback não é tão efetivo. Já o feed forward, não, a gente projeta e a gente coloca a pessoa lá na frente. Vamos ver mais um pouquinho? Feedback versus feed forward. Feedback é focado no passado e nas ações que já ocorreram. Feed forward é focado no futuro e nas oportunidades de melhoria que poderemos implementar. Então nós já falamos sobre isso, né? Feed forward, olhar para o futuro. Feedback, o olhar para o passado. Vamos para o próximo aqui. Como trabalhar com o feed forward? Identificar no colaborador competências que são importantes para o desenvolvimento do profissional e que estejam alinhadas com os objetivos da empresa. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu conseguir alinhar os objetivos do indivíduo com os objetivos da empresa, eu faço essa amarração, né? Eu encaixo, né? Eu consigo ali fazer essa junção. É maravilhoso, né? Porque aí o colaborador ele vai fazer porque ele quer, porque ele pensa nele, porque ele quer alcançar o objetivo dele, mas ele vai estar indo em direção à meta da empresa. E você, como líder, vai estar influenciando isso. Vai estar fazendo com que a pessoa faça esse tipo de coisa. Vai estar apoiando a pessoa nesse processo.
Podemos resumir duas linhas específicas de competências: aquelas relativas à função e à empresa, e as competências comportamentais, que acabam fazendo muita diferença nos processos e nos resultados. Quando a gente fala isso, a gente fala que são as questões da questão técnica. Então tem a técnica, então você tem que saber fazer aquilo, você precisa de uma técnica, e tem a questão comportamental. Quando a gente consegue alinhar questão técnica com questão comportamental e trabalhar os dois juntos, ajustar ali, trabalhar os dois juntos, o desenvolvimento e o resultado na empresa é bem melhor. Vamos aí mais um pouquinho. Quais são as características do feed forward? O feed forward serve para auxiliar o indivíduo a visualizar e se concentrar apenas em um futuro promissor. É aquele que a gente trabalha assim com positivo. A gente trabalha com sonho, tentando transformar ele em meta, trazendo as competências ou as potencialidades do colaborador. Então eu visualizo e falo, tá, o que a gente pode alcançar aqui? Qual o seu futuro? O seu futuro nessa empresa. O que a gente pode fazer? E você vai apoiando nesse processo. Pode ser adotado pela liderança no processo de avaliação de desempenho. Olha que interessante. Então, tem a disciplina e avaliação de desempenho, que pode te ajudar bastante sobre isso. Inclusive, dou a dica para você que está acompanhando as nossas aulas aí. Nesse canal que você está acompanhando essas aulas, você pode encontrar uma disciplina de avaliação de desempenho que vai complementar muito a sua disciplina de modelos de liderança. Então, isso pode ser adotado no processo, sim, de avaliação de desempenho. Costuma ser diferenciado do feedback porque toma como base o que pode ser realizado no futuro e não aquilo que foi feito. Então, eu não tenho que esperar alguma coisa acontecer. O feedback, eu espero acontecer alguma coisa, eu vou lá e dou o feedback. O feed forward, não. Eu posso falar antes que aconteça, porque eu estimulo, né, o projeto. Estimula os talentos a enfrentarem os novos desafios e a não se pautarem nas falhas cometidas anteriormente. Então, tem alguns perfis comportamentais que gostam de desafios. Quanto mais desafio ele tiver, melhor colaborador ele será, melhor funcionário ele será, melhor líder ele será. Estimula os indivíduos a fazerem questionamentos sobre o próprio potencial e estimula as suas ideias. Olha que legal, né? Estimula as suas ideias. E a gente sabe que o estímulo vai culminar na motivação. Vamos para o próximo aí. O feed forward não significa um julgamento. Então, não é um julgamento. Tá? No feed forward, a comunicação costuma fluir com facilidade, pois a imagem de que o profissional receberá uma avaliação negativa é descartada. Então, no feed forward não tem avaliação negativa, não tem julgamento, não tem correção, não tem crítica, tem estímulo dentro daquilo que o colaborador já tem, daquilo que ele já faz, naquilo que ele possui e naquilo que ele ainda não faz. Sabe aquele talento que está enterrado? É aquele talento que está enterrado ali, que você pode ali ajudar a cavar esse negócio, né? Vamos cavar esse talento aqui e vamos ajudar esse colaborador a conseguir sair dessa posição e ir para uma posição melhor, com esse processo de desenvolvimento. 3 razões para parar de dar feedback e começar a dar feed forward. Vamos ver aqui. A grande vantagem do feed forward é que nós podemos mudar o futuro. Ao contrário de quando trabalhamos com feedback, onde não podemos mudar o passado. Então, uma das razões é essa. Eu posso ter um futuro promissor. Uma das razões é porque eu posso ter um futuro promissor e já o que aconteceu, aconteceu, né? Paciência. Não dá para ficar chorando por causa do leite derramado. Né? Então, ficar chorando pelo leite derramado, por que eu fiz, por que eu não fiz, o que aconteceu, não deveria ter feito, ai que coisa chata, eu não sei o quê. Precisa, acabou, fez. Aconteceu, o que eu vou fazer agora? Eu vou sentar aqui, vou ficar chorando? Vou ficar parado aqui chorando? Pitangas? Não, eu tenho que levantar, continuar andando. Sabe aquela música? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima? É isso. Esse é o ditado. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, embora caminhar. Não dá para ficar parado aqui. Mas então eu vou negar meu sentimento. Não, você não vai negar seu sentimento, porque negar sentimento também não dá. Aí não dá.
Tá doendo? Você fala, tá doendo. Tá doendo, tá chateado? Tô chateado, tô magoado, tô com raiva, mas, meu amigo, a gente tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para ficar ali parado, só pensando no passado o tempo todo. Eu preciso dar um jeito de levantar. Quando eu não conseguir, eu tenho que pedir ajuda. Aí eu tenho que pedir ajuda, falar, me ajude a sair dessa situação, porque eu parei, porque eu fiquei preso, né? Fiquei preso lá no passado. Aí não dá, eu preciso sair dessa situação. Agora já o feed forward não. O feed forward é futuro. Eu vou projetar, eu vou visualizar. Se você ainda não fez isso, eu te convido a você fazer. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer agora. Faça aí comigo agora. Pare um pouquinho, se você estiver fazendo alguma coisa, se você estiver assistindo essa aula e fazendo outra coisa, eu quero que você pare só um minuto. Pare um minuto aí e eu quero que você pense onde você quer chegar. Imagine como que você quer estar daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Que ano que será daqui a 5 anos? Faça a conta aí. Não sei quanto que você vai estar assistindo essa aula, porque essa aula está disponível, então não sei que ano que você vai assistir. Então, pense aí, que ano que você está, faça o cálculo, daqui a 5 anos, onde você quer estar. Pense aí, só pense. Se você tiver uma folha e quiser escrever, escreva. Se quiser pausar o vídeo, pause o vídeo aí agora e pegue essa folha. Escreva. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer estar morando? Onde você quer estar trabalhando? Qual o peso que você quer estar? Peso corporal. Como que você quer estar em relação à sua aparência? Sua vida financeira? Quanto que você quer estar ganhando daqui a 5 anos? Com quem que você quer estar nas suas relações? Quem são as pessoas que você quer que estejam próximas de você daqui a 5 anos? Qual o curso que você quer ter terminado? Que tipo de curso você quer ter terminado daqui a 5 anos? Pense aí. E agora eu quero que você imagine mesmo. Imagine que aconteceu um milagre agora. Aconteceu um milagre. Houve um gênio da lâmpada mágica aqui, ó. E ó. Você conseguiu tudo isso. Imagine que nós estamos nesse momento agora. Você conseguiu tudo isso que você quer. Conseguiu se desenvolver, conseguiu o seu trabalho, conseguiu tudo. Como que você está se sentindo? Tente visualizar isso. Tente visualizar esse momento. Tente visualizar essa situação. Como que você se sente pensando nisso? Quem são as pessoas que estão do seu lado? O que essas pessoas falam para você? Pense aí um tempo. Esse é o seu futuro irresistível. Se você conseguiu imaginar, se você conseguiu pensar dentro das suas potencialidades, pensando dentro da sua realidade, daquilo que você pode fazer, daquilo que você pode mudar, se você conseguiu pensar nisso, eu te digo que é possível. Esse é o seu futuro irresistível. Basta você trabalhar isso, você ter as metas de procedimento, porque se você tem essa vontade, se você tem competência, se você consegue enxergar um cenário para isso, e se você tem pessoas para te ajudar, é muito possível que você consiga sim chegar no seu futuro irresistível. Depois você faz isso com mais calma, se possível você pode até escrever, guardar aí no lugar, colocar no lugar onde você só veja, pode até colocar fotos ali do que você quer, olhar para aquilo e traçar suas metas de procedimento. Vamos para o próximo. Por outro lado, gerenciar pessoas é lidar com um aparato psicológico enorme, desde a questão de ego até a autoestima deslocada. Desta forma, torna-se mais produtivo ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos, ao invés de dizer o que elas fizeram de errado. Então, é muito mais interessante isso, né? Levar a pessoa a atingir o seu objetivo do que ficar falando do que ela fez de errado. Próximo. Muitas vezes somos obrigados a dar feedback a pessoas que não conhecemos. Isto gera 2 problemas. Primeiro, tomamos muito cuidado para não ferir a sensibilidade, e nesse cuidado exagerado podemos não
tratar ou não falar da mensagem da maneira adequada, não transmitir a mensagem da maneira adequada. Nós já falamos sobre isso, só para reforçar um pouquinho mais. Próximo aí. Agora vamos falar de alguns programas de desenvolvimento aqui. Alguns programas de desenvolvimento diferentes do feedback e diferente do feed forward. Esse daqui já é mais voltado para processo de gestão mesmo. O feedback você vai e dá uma correção em algo pontual. O feed forward da mesma forma, você dá um encorajamento em algo pontual. Esses aqui não. Esses que nós vamos falar agora já são processos. Você começa um processo com alguém e esse processo tem começo, meio e fim. Um deles aqui é o mentoring, ou mentoria, ou mentor. O que é um mentoring, né? São profissionais mais experientes que recebem a missão de incentivar e orientar os mais jovens. Quem é mais ou menos aí da minha idade vai lembrar, todas as vezes que eu falo isso em sala de aula, eu só consigo lembrar, ou melhor, não é que eu só consigo lembrar, é porque é o que eu mais gosto de lembrar, que é o que mais representou para mim. Quando eu falo de mentoring ou de mentor, eu lembro do Karate Kid. Karate Kid, mestre Miyagi e o Daniel San. Se você é da minha época, você sabe de quem eu estou falando. Isso aí em sessão da tarde passou bastante. O mestre Miyagi, o que ele fazia? Ou o que ele fez? Ele pegou aquele jovem, né, o Daniel San, e treinou ele de uma maneira atípica. Então o treinamento não foi o treinamento comum que acontecia nas academias de karatê, não. Colocava ele para fazer coisas no dia a dia, limpar carro, esfregar a parede, ele ficava esfregando a parede assim, esfrega para um lado, esfrega para o outro, esfrega para um lado, esfrega para o outro, e ele ficava irritado com aquilo, porque ele não compreendia. Só que o mestre Miyagi estava o quê? Mentoriando, treinando, porque ele era mais experiente naquilo e ele sabia o que aquele jovem precisava. Então, dentro das empresas, como é que funciona o mentoring? É alguém muito mais experiente em alguma área que vai auxiliar alguém que acabou de entrar. E aí ele começa a dar dicas, ele começa a acompanhar. Essa pessoa menos experiente não significa que é jovem, tá? Não significa que é jovem. Às vezes a gente fala de mentoring e a gente pensa assim, não, que o mentor, ele é mais velho, e a pessoa que está sendo mentoreada, ela é mais jovem. Não, a questão tem que ser experiente na área. Se a pessoa tem uma certa experiência, eu posso ser mentoreado ou ter um mentor bem mais novo que eu, desde que ele tenha mais experiência naquela área, ou seja, ele tem muita experiência naquela área e ele vai ser o meu mentor. Geralmente o mentor ele é um pouquinho mais velho, mas não necessariamente precisa ser. Ele tem que ser o quê? Experiente. Ele é experiente e ele vai auxiliar essa pessoa que está começando naquela profissão e vai acompanhar. Então vai acompanhando, vai vendo o que está acontecendo, vai dando as sugestões, a pessoa vai aprendendo, vem cá, vem aprender comigo, vem ver como é que eu faço. Aí, por exemplo, eu trago uma pessoa aqui e coloco aqui alguém que está começando a dar aula agora. Nunca deu aula, né? Saiu do banco, assim, da escola, quer ser professor, vem cá que eu vou te mostrar como que eu faço, como é que eu lido com meus alunos, como é que eu lido com o conteúdo, como é que eu faço para poder ajustar as minhas aulas. Senta aqui, vê como é que eu faço. Agora você faz. Não significa que ele tem que ser igual, tá? Não é um modelo, não vai ser igual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de querer ser modelo, de querer ser igual. Não, você é igual fulano, não igual não adianta ser furada. Você tem o quê? Que aprender com o outro e vai utilizar aquilo que você tem de bom, com o exemplo que o outro tem de bom, e você vai ser quem você é. Você vai ter o seu perfil, você vai ter o seu talento, o seu sucesso e vai se dar muito bem nisso. Então, mentoring é isso. Uma pessoa mais experiente que vai auxiliar uma pessoa menos experiente, vamos dizer assim. E você pode até vender esse processo. Você pode trabalhar com um processo de mentoring, você pode vender isso. Se você é experiente em alguma área, você pode sim fazer um trabalho aí e começar a oferecer o seu serviço para poder compartilhar a sua experiência. O próximo, vamos falar do próximo. Coaching. O que é coaching? É coaching, não é coaching. Tem gente que fala coaching. É coaching. E aí nós temos o coaching, o coach e o coachee. Repete comigo aí, ó. Coaching, coach, coachee. O coaching
é uma atividade de formação pessoal ou uma metodologia. Coaching é uma metodologia de alta performance. Então, é um processo. É um processo que vai ter alguém ali que vai comprar esse processo e alguém vai saber fazer isso. O coach é o profissional, é o técnico, é o treinador, ou às vezes pode ser chamado também de consultor, mas ele é mais chamado de treinador. Coach é o profissional. E o coach é o cliente. Coach é aquele que contratou para ser treinado. Como que funciona o processo de coaching? Como que vai funcionar o processo de coaching? Vem aqui comigo, vem aqui para o quadro aqui comigo, que eu vou te mostrar basicamente como é que funciona o processo de coaching. EA é o estado atual. Então, o coach, que é o cliente, contratou o coach, e ele tem uma causa aqui, o estado atual dele. Ele quer resolver alguma coisa. Então, tem algo na vida dele, qualquer área da vida dele, ele quer resolver, tanto pode ser profissional, como pode ser uma área pessoal, ele quer resolver, e ele vem com uma demanda. Esse estado atual, a gente pode colocar aqui que é uma demanda que ele tem. Então, ele tem uma demanda aqui. E ele fala que ele quer chegar a um estado desejado. Então, o ED. Esse estado desejado aqui, a gente pode chamar ele de sonho. E esse sonho desse camarada, nós vamos transformar ele em meta. Então, a gente pega aqui, vem do estado atual para o estado desejado, a gente vai transformar esse sonho dele em meta. Como é que eu vou transformar esse sonho desse camarada aqui em meta? Eu vou colocar uma data. Porque meta tem que ter data, então eu transformo o sonho em meta. Então ele vem com uma demanda. Olha, eu estou com um problema no meu trabalho, eu estou querendo mudar de empresa, eu não estou ganhando o que eu deveria ganhar, eu não estou conseguindo estudar do jeito que eu quero estudar, não estou conseguindo me relacionar com os meus amigos, com os meus cônjuges, não sei, não estou conseguindo me relacionar, tá um problema, não sei, alguma coisa ali dentro do que ele precisa. Aí entra o camarada, o coach. Entre o coach, que é o profissional. Aqui no meio, nós temos o que a gente chama de gaps, que são lacunas, ou aquilo que falta. Gaps, lacunas, ou aquilo que falta. É aquilo que está faltando para sair do estado atual para o estado desejado. Eu vou resolver isso daqui com metas de procedimento. Eu vou resolver isso aqui com metas de procedimento. Essas metas de procedimento são pequenas ações para chegar à minha meta maior aqui. Então, eu tenho o estado atual, aí eu tenho uma potencialidade, eu tenho algumas coisas, eu tenho alguns recursos aqui. Vou contratar esse coach que vai me tirar daqui e vai me trazer para cá por meio de apoio, por meio de metas de procedimento. Como é que funciona um processo de coaching? Um processo de coaching, ele funciona por meio de perguntas, que a gente chama de perguntas poderosas. O processo de coaching funciona por meio de perguntas, que a gente chama de perguntas poderosas. Quando é contratado um coach, o coach vai perguntar, a primeira coisa que ele vai perguntar, o que você quer? Ele vai falar, eu quero mudar de empresa. Não, eu quero melhorar na empresa que eu estou. Eu quero vender mais. Eu quero ter um melhor relacionamento. Eu quero ter uma melhor liderança. O coach, com algumas ferramentas de desenvolvimento, ou teste de desenvolvimento, ou planilhas de desenvolvimento, ou planilhas de avaliação de desempenho, ele vai trabalhar com essa pessoa, tanto pode ser um executivo, como um colaborador, como alguém que procurou para algo pessoal, ele vai trabalhar por meio de perguntas, fazendo perguntas para que essa pessoa se descubra e faça aqui metas de procedimento com acompanhamento. Geralmente isso vai acontecer semanalmente e às vezes quinzenalmente. E aí o coach conversa com ele, tem uma sessão, vamos ver o que você tem, para onde você quer ir. O que você pode fazer aqui?
Posso fazer isso. Vamos aplicar um teste aqui agora. Vamos fazer uma planilha aqui agora. Vamos montar o seu cenário aqui agora. Se você conseguiu, o que você vai ganhar? Isso. Se você não conseguiu, o que você vai perder? Isso. Você quer ganhar ou você quer perder? Quer fazer ou quer deixar de fazer? E vai levando a pessoa a uma clarificação, a um entendimento, a uma compreensão melhor do que está acontecendo com ele, do que ele tem e do que ele pretende fazer. Por meio de perguntas, ele vai levando essa pessoa aqui a metas de procedimento semanalmente, que ele vai ter que fazer isso daqui para chegar aqui. Aí ele fez na primeira semana, deu certo? Deu certo, vamos manter. Fez na primeira semana, deu errado? O que aconteceu que deu errado? Vamos refazer. E assim o coach vai trabalhando. Coaching não é terapia, pode ser terapêutico, mas não é terapia. Coaching não é aconselhamento. Coaching não é consultoria, tá? Coaching é uma meta, é um procedimento de alta performance, é uma metodologia de alta performance que vai trabalhar com a meta do indivíduo por meio de perguntas, por meio de apoio. Existe muita confusão aí, às vezes, no mercado de coaching, porque tem gente fazendo coisas que não é da competência do coach, tá? Tem vários profissionais, tem várias metodologias, cada um no seu devido lugar, cada um fazendo aquilo que deve ser feito. Todos eles terão o seu espaço. Aí você pode falar, mas eu conheço alguém que ele faz coaching, que ele faz terapia, que ele faz aconselhamento. Tudo bem, pode fazer, tá ótimo. Faz apoio emocional? Pode fazer tudo isso, desde que diga o que está fazendo. Fala, agora eu estou fazendo com você uma psicoterapia. Agora eu estou fazendo com você um apoio emocional. Agora eu estou te dando um conselho. Agora eu estou te dando uma orientação. Agora nós estamos trabalhando com coaching. Então, cada coisa no seu devido lugar. Pode fazer tudo com a pessoa só? Pode, se você conseguir fazer. E se você souber fazer, tudo bem. Agora, o que não pode acontecer é virar essa confusão que acontece no mercado aí de coaching. E aí tem o líder coaching, né? Que é uma pessoa que é treinada para isso. Tem os cursos para isso, onde a pessoa começa a trabalhar muito com incentivo e com essa questão das perguntas, né? Sempre fazendo o outro refletir. Lembrando, no processo de coaching, quem decide não é o coach. Quem decide é o coach, é o cliente. No processo de coaching, quem decide é o camarada que está aqui, ó, no estado atual dele. Não sou eu que vou dizer para ele o que ele tem que fazer, não. Porque às vezes, se eu falar para ele o que ele tem que fazer, se ele tem que separar, ou se ele tem que ficar, se ele tem que sair da empresa, ou se ele tem que ficar na empresa, ou se ele tem que procurar um curso tal, não sou eu que vou falar isso enquanto coach, tá? Coach não faz esse tipo de coisa. Mas eu tenho um coach que faz isso. Tudo bem, mas a metodologia não é essa. Pode ser, pode ter orientação no coaching, desde que ele fale do que ele está fazendo. Pode ter orientação, pode ter o aconselhamento, desde que ele fale. Mas a metodologia mesmo, não. A metodologia, a responsabilidade é de quem está aqui. É ele que vai decidir o que ele deve fazer. Eu só vou estimular, eu só vou fazer ele refletir as decisões dele. Falar, olha, o que você perde, o que você ganha fazendo isso? Vamos ver, por que você está fazendo isso? Porque às vezes a pessoa quer fazer determinada coisa, mas ela nem sabe por que ela está fazendo. Quando ela vai refletir sobre aquilo, aí ela vai falar assim, não, estou fazendo isso porque o meu chefe quer. Eu estou fazendo isso porque o meu filho quer. Não, estou fazendo isso porque eu quero agradar determinada pessoa. E às vezes nem ela quer aquilo. Ela realmente não quer aquilo faz mal para ela. E no processo de coaching, ela acaba de descobrindo que aquilo que ela está fazendo, ou que aquilo que ela vai fazer não é algo benéfico. Então ela vai clarificar e vai sair dessa situação. Coaching funciona, tá, gente? Eu sei que existe muita coisa sobre o mercado de coaching, mas coaching funciona. E eu vou falar de novo, vou ser bem incisivo, vou falar de novo, bem incisivo. Coaching funciona desde que for feito da maneira certa por um profissional adequado. Cuidado. Tá? Cuidado com determinadas coisas no mercado de desenvolvimento humano. Procure pessoas confiáveis, pessoas que saibam o que estão fazendo para você não se prejudicar e para você também não sair prejudicando outras pessoas. Então, esse aqui é o coaching. Volta lá para o slide, por gentileza. E aí, o que acontece no processo de coaching? É isso. Eu tenho esse espaço aqui, olha aí, eu tenho esse espaço, aí o coach está ali jogando a corda para que a pessoa saia de um lugar e vá para outro. E como é que ele vai fazer isso? Por meio de apoio. Ele vai apoiar as ferramentas, por meio das planilhas, por meio dos testes, fazendo a pessoa a entrar num processo ali de consciência por que ela faz as coisas ou por que ela deixa de fazer as coisas. E aí sim, o processo de coaching, ele sim é efetivo quando feito da maneira correta. Próximo. Nós temos aí o counseling, ou aconselhamento, né?
que é isso? É um processo em que envolve reflexão e análise sobre as características pessoais e o perfil profissional. Normalmente está vinculado a um processo decisório ou de mudança na carreira. Então, no aconselhamento, a gente pode colocar também uma certa orientação aí. Então, alguém me procurou, ou alguém te procurou, e aí você vai fazer a análise do perfil profissional da pessoa, você vai aplicar um teste ali, né, um teste de análise de perfil comportamental, você vai conversar com a pessoa para saber o que ela tem, o que ela não tem, o que ela gosta, o que ela não gosta, e aí você vai dar um conselho, você vai falar, olha, eu acho que você deveria fazer isso, acho que você deveria fazer aquilo, você poderia fazer dessa forma. Então, aconselhamento é interessante? Sim, dependendo da pessoa, quem está procurando, e dependendo da ocasião e dependendo do ambiente que você está. Dentro da empresa como líder, dependendo do que está acontecendo, você pode sim fazer esse processo de aconselhamento, o processo de counseling, né, no processo aí para poder ajudar o seu colaborador. Normalmente está vinculado a um processo decisório ou de mudança de carreira. Funciona? Funciona. Mais uma vez eu vou dizer, cada coisa no seu devido lugar. E o próximo? E aí o próximo, para a gente fechar a nossa aula de hoje, o próximo, nós temos aí a consultoria. Lembra que eu falei lá no processo de coaching, que às vezes confunde, né, coaching com consultoria, com orientação, com aconselhamento, né, com terapia, cada coisa no seu devido lugar. Qual a diferença da consultoria? Quando eu falo de consultoria, eu lembro de quem? Quem acompanhou um tempo aí, eu lembro da Super Nani. Super Nani, tinha um programa aí da Super Nani. Aquilo ali, gente, é consultoria. Porque olha o que a Super Nani fazia. Ela primeiro recebia uma carta, recebia uma fita, e aí estava lá a mãe trancando a criança no banheiro. Chegava lá, trancava a criança no banheiro, deixava a criança no escuro, porque a criança estava sendo levada, e trancava. Aí a Super Nani via aquela fita ali e ficava, gente, eu não... Aí ficava lá observando, né? Observando. Depois ela ia à casa da família. Aí o que ela fazia no primeiro momento? Ela ficava só assim, ó. Aí via lá o comportamento. Não, faça de conta que eu não estou aqui. E ela olhava, tá, trancou no banheiro, o menino tá xingando a mãe, o pai tá ali, não faz nada, ou então tá aqui, só dá brinquedo, não conversa, tudo bem. Aí o que ela fazia? Pegava todas aquelas informações, aquilo estava sendo gravado, ela voltava para casa ou para o escritório dela e ia fazer todo o mapeamento. Aí começava, escrevia, mapeava, colocava os pontos ali que precisava melhorar, o que estava acontecendo. E aí depois a Super Nani voltava para a família, chamava o pai, chamava a mãe e falava, vem cá, vamos conversar. Aí ela ia dar o feedback, olha, está acontecendo isso, é assim que vocês devem fazer, está aqui o meu mapinha, tá vendo que ela colocou aquele ali na parede, e ela coloca lá as horas, coloca lá um negocinho nas horas, lá, tinha o cantinho do pensamento, e colocava, ó, 17h30, TV, e aí 18 horas, não sei o quê, colocava ali e falava, agora vocês façam isso. Botava para a família, vocês têm que fazer esse tipo de coisa para poder resolver o problema de vocês. Depois, o que ela fazia? Ia embora, deixava a família ali sozinha, deixava ali por um tempo, depois o que ela fazia? Voltava. Então tinha alguém ali gravando para ver se deu certo e ela voltava para fazer o acompanhamento. Isso é consultoria, gente. Consultoria, eu chego em determinado ambiente, eu analiso, vejo o ambiente, vejo o cenário, pego tudo que está acontecendo ali, vou para minha casa, faço o dever de casa ali, faço o meu trabalho, chego com uma proposta de melhoria. Olha, eu observei na sua empresa que tem que ser feito isso aqui. A gente executa. Vamos executar, depois vamos acompanhar, que aí a gente entra no processo do PDCA, que é essa ferramenta de gestão. Planejar, fazer, checar e agir, que o PDCA ele gira, né? Então, planejar, fazer, checar e agir. Então, consultoria é isso. Eu vou planejar, eu vou executar, eu vou checar para ver se está dando certo e depois eu vou dar uma resposta em cima daquilo ali, se está dando certo ou não. Você pode fazer isso em todo o processo da sua vida. Essas ferramentas, tudo isso que a gente conversou durante as nossas aulas, todas essas informações, todos esses processos, não necessariamente você precisa aplicar só na liderança na empresa. Isso que a gente falou, você pode aplicar na sua vida. Você pode aplicar nos seus relacionamentos, você pode aplicar no seu autoconhecimento. Eu tenho certeza que você que me acompanhou até aqui,
Todas essas aulas que você, até aqui, você veio comigo, eu tenho certeza que você já melhorou muito em relação ao seu desenvolvimento pessoal. E eu quero aproveitar para poder agradecer. Obrigado, você que me acompanhou até aqui, até nessa nossa última aula de modelos de liderança. Muito obrigado e eu espero que a gente se encontre aí em outro momento, ou nos canais, ou em sala de aula presencial. E para não perder o costume, eu quero terminar com uma frase aí, para você nunca mais esquecer. Você é quem você precisa ser. Não se esqueça disso jamais. Você é quem você precisa ser. Você não precisa ser outra pessoa. O que você tem, o que você é, a sua essência, o seu perfil já é suficiente para você e para ajudar outras pessoas. O que nós precisamos é encontrar o nosso recurso, encontrar aquilo que a gente tem de bom e ficar melhor para nós mesmos e para os outros. Muito obrigado e a gente se encontra por aí. Um abraço.